Oi, gente. Boa noite. Nova tentativa aqui depois de derrubarem a minha conta. Laiane, percebeu o que aconteceu? A gente não pode falar nada. Que loucura. Minha mãezinha maravilhosa. Acabei de ser derrubada aqui, você tem noção? Derrubaram a minha live. Imagina esses influenciadores que têm contas aí milionárias. Imagina que ponto a gente chegou. Que ponto a gente chegou de ditadura em forma de democracia? Sei. Você acredita? Com 1000 seguidores eles estão derrubando. Imagina o que eles não vão fazer com depois. Meu Deus. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Mas nós somos o quê? Persistentes. O mal não vai chegar à nossa tenda. Porque nós cremos naquele que já nos libertou e foi para a liberdade que Ele nos deu a vida. Para que nós vivêssemos sem medo. Meu Deus. E nós não vamos nos calar. Não vamos. Que loucura, que país é esse? E essa questão, ela não é uma questão de ser conformista. Nós somos contentes em toda e qualquer situação. O que a gente não apoia é o mal estar no poder. A gente não apoia, é contra os nossos princípios e nós vamos guerrear em relação a isso. Nós vamos morrer guerreando. É o lema, né, inclusive, do pessoal do exército. Eles cumprem, né, essas palavras. Meu Deus, tô até tremendo aqui emocionalmente. Mas enfim, a gente estava lá na frente. Mas vamos voltar, que seja de bastante aprendizado, não é? E ninguém vai nos parar, ninguém vai nos derrubar. Nós estamos aqui para vencer. O mal que vai parar, que vai cessar, mas nós vamos avançar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que essa live permaneça, que ela prossiga e que nós não seremos abalados. Em tudo colocamos a nossa confiança no Senhor, Criador dos céus e da terra. A gente estava falando do Criador, né? Que como criaturas nós não temos que questionar o Senhor. Nós vamos questionar aquelas potestades. Nós vamos partir para cima delas de forma espiritual para que elas não cheguem à nossa tenda. Porque nós somos filhos, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Ele. Nada vai nos parar, nada vai nos imobilizar. E nós não temos medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Em nome de Jesus, nós temos o amor que habita em nós. E nós não vamos parar, nós vamos avançar. A armadilha da inveja, ó, é o tema de hoje. O tema de hoje é a armadilha da inveja. O mal, ele inveja os bons. Lúcifer caiu porque ele queria tomar o trono de Deus, por isso ele caiu. Ele era um anjo de luz, mas ele quis ser maior. Ele quis ser o próprio Deus e Deus não permitiu, lançou fora. Então eu repreendo todo o mal das nossas vidas, do nosso país, da nossa nação, em nome de Jesus. E que essa armadilha do maligno não vai nos abater, não vai nos intimidar, e nós levantamos como leões dessa geração. Porque foi para essa geração que o Senhor nos colocou aqui, para que sejamos luz nas trevas. E quem não conhece o nome dele vai conhecer até os confins da terra, em nome de Jesus. E essa live não vai ser derrubada, em nome de Jesus. Porque maior é o que está em nós do que está no mundo. Vamos respirar aí, né? Ai. A respiração, ela nos acalma, ela é o próprio Deus em nós.
Deus, quando nos fez, Ele soprou vida em nós. E nós recebemos essa autoridade e vida que vem dEle. E pelo sangue dEle, nós fomos lavados, redimidos para a glória do nome dEle. Porque Ele é o nosso Senhor, é o nosso Pai, é o nosso Salvador. E nós cremos nisso. Em fé, a gente encoraja e a gente avança, em nome de Jesus. O coração em paz dá vida ao corpo. É isso que eles querem fazer com a gente. Ó. Eles querem deixar a gente sem paz para que o nosso corpo não se locomova, mas nós vamos para a rua, nós vamos manifestar, nós vamos fazer o que precisar ser feito. E Deus vai fazer aquilo que Ele já sabe que tem que fazer. Mas precisa do nosso corpo também se locomover em direção àquilo que a gente pode fazer. O impossível, eu falo que não é nenhum impossível. Todo o possível Ele faz. E aquilo que a gente pode fazer, nós vamos fazer. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Está em Provérbios 14:30. Fiquei chocado. Eu também estou chocada. Descobri que tudo que se faz é motivado por ambição e inveja. Gente, vocês querem palavra mais específica do que essa aqui? Eu acho que a gente não deu luz na primeira vez que a gente leu. Agora nós estamos tendo a oportunidade de ler isso aqui de novo. Fiquei chocado. Descobri que tudo que se faz é motivado por ambição e inveja. Por que tem uns políticos que querem tirar o tapete de outros? Por ambição. Ambição aos bons. Por isso os bons precisam se levantar e manifestar a glória de Deus. Que loucura! É tudo inútil. É nadar contra a maré. Já dizia Eclesiastes 4:4. Meu Deus, essa palavra é de hoje. Você não pode cumprir o propósito de Deus para a sua vida se inveja a vida de outra pessoa. Embora Deus tenha criado cada um de nós com os mesmos 5 propósitos eternos, o mundo pelo qual cumprimos esse propósito, tempo, lugar, planejamento e estilo, é totalmente distinto. O modo, né? Deus nunca cria clones, nunca repete o que já fez e nunca duplica um plano de vida. Deus cria apenas obras-primas originais. Não existe cópia. Nós devemos ser imagem e semelhança dele, mas cada um de nós com uma particularidade. A essência vai ser uma só, vai ser ele. Mas ele em nós, com cada um de forma única. Nem os gêmeos, né? Eles têm as mesmas características e habilidades. Eles podem ser parecidos na forma, mas nas habilidades eles diferem. Como vimos nos dias 30 e 31, Deus o moldou distintamente para uma vida diferente de todas as outras. Somente você pode ser você mesmo. Apenas você pode viver a vida que Deus designou para você. Também é verdade que você não pode viver uma vida que Deus designou para outra pessoa. Tentar ser o que não foi criado para ser sempre leva à frustração, ao cansaço e ao fracasso. Como seres humanos, interessamos-nos naturalmente pela vida dos outros. Isso faz parte da nossa constituição. Por isso a gente deve ser luz, para a gente despertar no outro a glória dele. Se for pensar nesse sentido, faz sentido os outros quererem modelar a nós, mas na questão de pensar o seguinte: o que essa pessoa tem? Do que ela carrega? Qual é a fonte dela? Isso aqui para a glória de Deus, não no sentido da inveja, de pensar que eu quero ter a vida que ela tem. Não é exatamente isso, mas é entender o que habita dentro dela, qual é a fonte que ela busca diariamente. Como seres humanos, interessamos-nos naturalmente pela vida dos outros. Isso faz parte de nossa constituição. Somos fascinados pela aparência deles, modo de agir, falar e viver.
Observamos o que vestem, o que fazem e o que possuem. Não há nada de errado nisso, principalmente se você consegue apreciar a variedade ilimitada de pessoas que Deus decidiu criar em vez de fazê-las todas exatamente iguais. Nós não somos linhas, né, industriais, nós somos únicos. E isso só se torna um problema quando nos ressentimos de como Deus fez os outros, rejeitamos como Ele nos fez e começamos a invejar o que os outros têm. A inveja é uma armadilha. No mundo de hoje, em que a tecnologia nos permite ver como todos os outros vivem, a inveja pode ser o fator mais comum para que as pessoas percam o plano especial de Deus para a vida delas. E é uma rebeldia, né? Querer ser o outro, querer viver a vida do outro, é ter um comportamento rebelde. E isso é o quê? É o maligno que age assim. A inveja é um pecado global. Testemunhei-a em todas as faixas etárias, grupos econômicos, grupos étnicos e em todos os lugares do mundo por onde viajei. Por que ela pode viver naquela casa? Por que ele conseguiu aquele emprego? Por que eu não posso ser tão atraente, tão rico, tão inteligente, tão famoso? A inveja tira seu foco daquilo que Deus quer fazer em sua vida e coloca-o em tudo que você não tem. Ou seja, se aqui a gente está para buscar os propósitos de Deus para nós, com o sentimento da inveja, nós vamos distanciar ainda mais do propósito que Ele nos criou. Todas as vezes que você sente inveja, você desvia os olhos daquilo que foi criado por Deus para fazer. Você se desvia do plano sob medida de Deus para a sua vida. A vida faz sua vida andar em roda e sempre leva a um beco sem saída. A inveja cobra um alto preço emocional sem dar nada em troca. Você se desvia do propósito e perde a alegria ao mesmo tempo. A pior parte da inveja é que ela é um insulto a Deus. Todas as vezes que você deseja ser outra pessoa, deseja ter o que os outros têm, ou fazer o que eles fazem. Está dizendo: Deus, você cometeu um grande erro comigo. Você poderia ter me feito melhor. Você poderia ter me criado como aquela pessoa, mas não o fez. Por que você fez isso comigo? Se eu fosse Deus, teria me criado mais parecido com aquela pessoa. Na verdade, a inveja é uma forma de rebelião espiritual baseada na ignorância e na arrogância. Ela presume que meu plano para a minha vida é melhor do que o do Criador. Será? A Bíblia chama a nossa atenção para quão insolente é essa atitude. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? Tem Romanos 9:20. Então, como a gente falou, nós somos criaturas, né? E a gente não deve questionar o nosso Criador. Na verdade, depois que a gente se converte, nós somos filhos. Pela Bíblia, né? O nosso manual de vida é que somos novas criaturas. E se somos novas criaturas, nós somos filhos. As pessoas que ainda não aceitaram, né, Jesus como Senhor e Salvador, essas sim são criaturas, mas nós somos novas criaturas, nós somos filhos, herdeiros e cordeiros com Ele. A inveja é uma atitude tão destrutiva que Deus a prescreveu nos 10 mandamentos. O último mandamento diz: não cobiçarás. Está em Êxodo 20:17. Então, essa cobiça, né, a gente falou das redes sociais. O que acontece? Qual a nossa motivação, né? Quando a gente vai comprar algo, aquilo é para nós, é uma necessidade, ou é apenas querer ter a vida que o outro tem? É que fulano mostrou e eu quero ter aquilo que ele tem. É me tornar parecido com o outro, ou realmente é uma necessidade que eu preciso, né? Os 4 efeitos prejudiciais da inveja.
Primeiro, a inveja rejeita sua singularidade. Segundo, a inveja divide sua atenção. Terceiro, a inveja faz que você perca tempo e energia. Quarto, a inveja leva a outros pecados. Vamos lá para o primeiro. A inveja rejeita sua singularidade. Assim como nenhum floco de neve é igual a outro, também não há dois seres humanos iguais. Nem mesmo gêmeos idênticos são completamente iguais. Como já mencionei neste livro, você possui uma impressão digital única. E sua córnea, seu tom de voz, sua pegada e a batida do seu coração são únicos. Nunca houve nem haverá alguém igual a você. A Bíblia diz que somos uma obra-prima de Deus. Está em Efésios 2:10. Quando invejamos aos outros, porém, não conseguimos ver o incrível valor de nossa própria singularidade. A inveja bloqueia a visão que temos de nós mesmos. Um dia, quando você estiver diante de Deus, Ele não irá dizer: por que você não foi mais parecido com seus pais, seu vizinho ou com alguma celebridade? É mais provável que Deus diga: por que você não foi mais como eu pretendia que você fosse? Então, a nossa referência, ela vai estar em quem? Ela vai estar no Senhor. Então, a gente não tem que ser parecido com as pessoas. A gente tem que ser nós mesmos, né? Somos únicos e com propósitos distintos. A inveja divide sua atenção. Você não pode concentrar-se totalmente em ser o que Deus quer que seja e invejar outras pessoas ao mesmo tempo. Jesus disse: todo aquele que permite que sua atenção se desvie da obra que planejei para ele, não está apto para o reino de Deus. Está em Lucas 9:62. Então, essa inveja, ela compromete até você a acessar o reino. Se você está sempre preocupado em observar o que os outros estão fazendo ou desejando ter o que eles possuem, deixa de ver o que Deus está fazendo em sua própria vida. Então, a gente para de contemplar, né, a nossa própria vida. Por quê? Porque a gente começa a olhar muito para a vida do outro. E aquilo, né, quando eu foco muito no outro, vai expandir aquela minha mentalidade no outro. Logo eu vou me anular diante daquilo que eu sei fazer, das minhas habilidades, de quem eu sou. 3. A inveja faz que você perca tempo e energia. Salomão observou que a inveja é o motivo pelo qual a maioria das pessoas trabalha em excesso. Também descobri por que as pessoas trabalham tão duro para conseguir as coisas. É porque invejam as coisas de seu vizinho. Mas isso é inútil, é como correr atrás do vento. Está em Eclesiastes 4:4. O resultado é que estão sempre trabalhando, sem nunca se satisfazer com a riqueza que possuem. Para quem trabalham, dão duro, negando-se qualquer prazer, isso também é inútil, é uma vida muito infeliz. Está em Eclesiastes 4:8. A inveja é inimiga da satisfação. A inveja diz: sempre preciso ter mais dinheiro, mais posses, mais poder, mais privilégio, prazer e popularidade. Porque aqui mesmo, né, com essa questão de trabalhar muito, que fala, né, que é uma avareza nossa, que é querer ir atrás das coisas, né, dos outros, isso faz com que a gente perca o nosso desfrute. Por isso faz, né, com que a gente perca tempo e energia. E a nossa paz, né, eu posso dizer, a nossa paz interior, nosso contentamento. A inveja diz: sempre preciso ter mais dinheiro, mais posses, mais poder, mais prestígio, prazer e popularidade. Muitas pessoas trabalham até exaustão, tentando igualar-se ou superar aqueles de quem sentem inveja. A Bíblia diz que essa atitude é tolice. Não esgote-se tentando ficar rico. Seja sábio o suficiente para controlar-se. Tem Provérbios 23:4. Número 4. A inveja leva a outros pecados. A famosa frase, né? Um abismo puxa outro. A inveja é um dos assim chamados 7 pecados capitais. Esses 7 pecados são a raiz de onde crescem muitos outros pecados. A Bíblia diz: pois onde há inveja e ambição egoísta
Aí há confusão e toda espécie de males. Tiago 3,16. Veja que a inveja causa confusão. Sempre que a inveja aparece, ela gera desarmonia, competição, conflito e confusão. Todas as vezes que um relacionamento parece fora de ordem, você deve verificar se a possível causa não é inveja ou ambição egoísta. E aqui ele deixa essa reflexão para nós, né? É um estado de consciência. Por que eu estou reagindo assim? Por que eu estou correndo dessa forma? Por que eu estou competindo com o outro? É a inveja que está motivando ali o meu coração? Tiago 3,16 diz: também diz que a inveja é a fonte de toda espécie de males. A inveja pode fazer uma pessoa mentir? Sim. Pode levar uma pessoa a roubar? Sim. Assassinar? É claro. Assassinatos motivados por inveja estão em todos os jornais. E a Bíblia está cheia de exemplos de crimes motivados pela inveja. Caim matou seu irmão Abel porque tinha inveja dele. Aqui a história, né? Todos conhecem que Abel levou a melhor parte, né? Para o Senhor, levou as primícias. E Caim ficou o quê? Ele teve inveja do irmão. Teve inveja do relacionamento, né, dele com Deus. E aí o matou em família. Os irmãos de José o venderam como escravo por inveja. Saul tentou matar Davi diversas vezes por invejar sua popularidade. A Bíblia afirma claramente que os líderes religiosos condenaram Jesus à morte, porque o invejavam profundamente. A inveja contamina seu interior e afeta tudo a seu redor. Então, como podemos erradicar a inveja de nossa vida? A Bíblia nos mostra o caminho. E que caminho é esse? Vamos aos passos para erradicar a inveja. Número 1. Pare de se comparar com os outros. Este é o ponto de partida. Comparar-se é a raiz de toda inveja. Infelizmente, desde o momento em que cada um de nós começou a caminhar, também começamos a nos comparar. Lembra-se de todas as vezes que reclamou que seu irmão ou irmã ganhou mais sorvete do que você? Nós crescemos comparando tudo: aparência, notas na escola, habilidade esportiva e outros talentos. Quando adultos, nós comparamos roupas, carros ou a falta de casas, salários e milhares de outras coisas. Mas Deus diz que muita comparação é tolice. A Bíblia diz: quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, mostram como são tolos. Está em 2 Coríntios 10:12. Então a comparação é o quê? Uma tolice. Por que é tolice nos compararmos com os outros? Porque você é incomparável. Assim como todas as outras pessoas, Deus fez cada um de nós único. Além disso, a comparação leva a uma das duas reações negativas: orgulho e inveja. Você sempre encontrará alguém a quem considera pior que você e ficará orgulhoso. Por outro lado, você sempre encontrará pessoas que parecem estar melhor do que você e ficará com inveja e desanimado. O que importa não é quem está melhor, mas sim se você está fazendo o que Deus o criou para fazer, cumprindo seu propósito. Você está aproveitando ao máximo o que recebeu? Seus dons e talentos. Aquilo que Deus colocou de mais precioso em você, você está utilizando para a glória dele? Deus não o julga por talentos que não possui, nem por oportunidades que não teve. Ele avalia sua fidelidade pela forma com que viveu e pelo que fez com o que recebeu. Lembre-se, Deus não o chamou para ser o melhor do mundo em alguma coisa. Ele o chamou para ser o melhor que pode ser, de acordo com a sua formação, experiências, oportunidades e habilidades. Portanto, decida-se agora mesmo que vai quebrar o hábito de se comparar com os outros. Vai demorar um pouco, mas você pode treinar a si mesmo para focar outra coisa sempre que for tentado a fazer comparações. Apenas diga para si mesmo: não vou seguir por este caminho.
e comece a pensar em outra coisa. Então, esse primeiro passo, né, que o autor nos deixa para erradicar essa inveja é o quê? Ter consciência daquele momento que você sente inveja e você focar, você mudar aquele foco. Não deixar que isso entre no seu sentimento, porque os sentimentos produzem o quê? Pensamentos. Logo, você vai mudar o foco daquilo que Deus te chamou para fazer, não é? Número 2. Celebra a bondade de Deus para com os outros. Em vez de ressentir-se dos outros, regozije-se com eles. A Bíblia nos diz para nos alegrarmos quando Deus abençoa as pessoas que estão perto de nós. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Está em Romanos 12, 15. A segunda parte deste versículo é fácil de ser obedecida. Não é difícil oferecer conforto quando alguém está ferido ou sofreu uma perda, mesmo se essa pessoa for seu rival. É muito mais difícil celebrar o sucesso dos outros, principalmente se você não está se saindo bem nessa área. Então, o que o autor fala para nós? Que a gente confortar, né, quem está em uma região, né, de tristeza é fácil. Agora, ele quer saber se nós nos alegramos com aqueles que estão alegres, com as conquistas dos outros. Então, que você traga, né, a sua memória aí se você se alegra apenas com as suas vitórias ou se você se alegra com as vitórias dos outros. Como você lida com a promoção de colegas de trabalho? Se você é solteiro, como lida com os casamentos e chás de bebês de amigos? Qual é a primeira reação do seu interior ao saber que algum conhecido deu um golpe de sorte? Quando foi a última vez que você agradeceu a Deus por alguma coisa que Ele fez por outra pessoa? Será que a gente faz isso? Agradece pela vida do outro? Um dos motivos por que às vezes achamos difícil alegrar-nos com os que se alegram é porque tememos que haja um suprimento limitado da bondade e graça de Deus. Então, se os outros ganharem uma fatia muito grande, talvez eu possa não ganhar muito. Mas a graça de Deus não tem limites. Há mais do que suficiente para repartir com todos e ainda sobrar uma quantidade infinita. Tem em Efésios 3:8 diz: das infinitas, ilimitadas, insondáveis, incalculáveis e inesgotáveis riquezas de Cristo. Então aqui, o que o autor chama a atenção? Muitas vezes a gente deixa de comemorar com o outro porque se a gente não tem sucesso naquela área, é como se Deus fosse limitado, como se eu não confiasse na graça de Deus, porque se Ele abençoa o outro, Ele não vai me abençoar. E não tem nada disso. Isso é um pensamento seu. Deus é abundância. Não é porque Ele abençoou uma pessoa que Ele não vai ser presente na sua vida, em abençoar. E Ele já abençoou, né? Já está no passado. A gente precisa apenas acessar, entrar ali em concordância com Ele, para que a gente possa receber tudo que Ele já liberou para nós. A verdade embaraçosa a respeito da inveja é que as pessoas que invejamos geralmente são as que estão mais perto de nós. Membros da família invejam uns aos outros. Vizinhos invejam vizinhos. Colegas invejam colegas. Músicos invejam músicos. Fazendeiros invejam outros fazendeiros. E pregadores invejam outros pregadores. E aqui, muitas vezes, ele está falando que uma área acaba invejando a outra área, né? Por exemplo, um músico inveja a sabedoria de outro músico. Só que eu quero dizer também que muitas vezes as pessoas invejam áreas diferentes. É a famosa frase, né? Você quer comparar a sua vida, né, com o palco do outro? Você quer comparar o seu bastidor com o palco do outro? E se a palavra fala que a gente é único, a gente não deve ter esse sentimento de comparação. Nós somos únicos e devemos cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Se você gostaria de aumentar a felicidade de que desfruta em sua vida, aqui está um dos segredos. Aprenda a se alegrar com os sucessos e alegrias dos outros. Se você só fica feliz
quando coisas boas acontecem com você, então ficará infeliz grande parte de sua vida. Uma vez que ninguém vive apenas coisas boas, mas se você aprender a desfrutar também das vitórias de outras pessoas, sempre terá algo com que se alegrar. E o interessante é que eu digo que felicidade ela é identidade, ao meu ver, na minha concepção. Se eu sei quem eu sou, eu tenho a minha identidade, eu me alegro, porque eu sei quem é meu pai. Agora aqui o autor leva a uma outra reflexão. Ele diz, como a nossa vida é cíclica, uma hora eu estou em cima, outra hora eu estou embaixo. Pensa aí numa roda gigante, né? Uma hora eu estou em cima, hora eu estou embaixo. A nossa vida é cíclica. Então, se eu for me alegrar apenas nos momentos bons, se concordam que eu vou me entristecer no momento que eu estiver ali embaixo dessa roda gigante? E a dica que o autor dá é: se alegre com o outro, porque se você se alegrar com a sua vida e se alegrar com a vida do seu irmão, é como se você mantivesse o seu estado de alegria permanente. Mas eu volto a repetir, Deus, Ele não falou que seríamos felizes o tempo inteiro. Só que eu trago uma outra teoria. Felicidade para mim ela é identidade. E a minha alegria ela vem do Senhor, não das coisas terrenas. A alegria ela vem pelo Espírito e a identidade ela dá essa revelação de que felicidade é a essência. Felicidade é a identidade. Então se eu tenho Cristo, Ele me basta, concorda? 3. Seja agradecido por quem você é e por qualquer coisa que tenha feito. Aqui ele traz a gratidão, para nós. Tudo que você tem é um dom de Deus. A Bíblia diz, você já tem tudo de que precisa. Tem mais acesso a Deus do que pode imaginar. Tem 1 Coríntios 4, de 7 a 8. Quando perceber que está começando a sentir inveja de outrem, em vez de desejar o trabalho, o talento, o namorado ou a namorada, os filhos, ou seja, o que for dessas pessoas, lembre-se que Deus nos deu dons especiais que elas não têm. Além disso, não conheço o lado ruim de ser como elas. Ou seja, se eu me vejo nesse estado emocional de invejar o outro, pensa que você é um ser único, que cada um é diferente. Se ela tem aquilo, você tem outra coisa. Foca naquilo que ele já te deu. A inveja baseia-se no mito popular de que ter mais me fará mais feliz. Mas tanto a Bíblia como o testemunho de muitas pessoas mostram que isso não é verdadeiro. Salomão, o homem mais rico do seu tempo, disse o seguinte sobre o desejo de adquirir mais e mais: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Como é enganoso pensar que a riqueza traz a verdadeira felicidade. Quanto mais você possui, mais pessoas aparecem para ajudá-la a gastar. Então, para que serve a riqueza? Exceto, talvez, para vê-la escorregar por entre os dedos. Uau! Está em Eclesiastes 5, de 10 a 11. Ser feliz é uma decisão. Você é tão feliz quanto decide ser. Se você não sabe ser feliz com o que possui, nunca será feliz com mais. A inveja pergunta: por que eles? Por que eles têm o que não tenho? A gratidão pergunta: por que eu? Por que consegui tudo que tenho? Davi demonstrou esse tipo de gratidão quando orou: quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família para que me trouxestes a este ponto? Está em 2 Samuel 7,18. Anos mais tarde, seu filho escreveria: é melhor estar satisfeito com o que se tem do que estar sempre desejando algo mais. Está em Eclesiastes 6:9. Diante do que nós temos, que é Ele em nós, a vida dele em nós, a graça dele nos basta. A gente não precisa de olhar para coisas externas. A gente já tem essa confiança nele, por isso a gente precisa se alegrar, não é?
Não deixe entrar, né? Não deixe ser uma lacuna aí no seu coração com coisas que não te levam a lugar nenhum. Pelo contrário, vai te frustrar. Né? Quantas pessoas aí, bilionários, chegam no final da vida e doam toda a sua fortuna? Porque eu acredito que não só pela generosidade, mas um sentimento de frustração de ter vivido a vida, na verdade vivido não, existido, né? A sua vida, sem ter consciência do propósito de Deus na vida delas, e elas chegam em um momento que elas se frustram e falam, por que eu deixei de desfrutar a minha vida para conseguir o que eu tenho hoje de forma material e não tenho a felicidade que eu achei que eu pudesse ter? Esse é um sentimento de frustração, e muitos deles eu creio que nem fazem tanto pela generosidade. Pode até ser, né? Pode ser que fizeram também durante toda a vida, não estou aqui para julgar, mas para que gere reflexão em nós, que a gente não apenas exista, mas que a gente viva com propósito, que esse é o verdadeiro sentido da vida. Não adianta a gente correr, né, atrás do trabalho, atrás de coisas que vai ser frustrante, vai ser decepcionante, não vai nos preencher. Só Ele, só a palavra dele nos preenche e nos conforta. Deixe-me ser claro, ter sonhos ambiciosos, desejar ser melhor e ter alvos na fé são coisas boas, se vêm de Deus, beneficiam os outros e são conquistados pela fé para a glória de Deus. Você deve aproveitar o máximo de sua vida, criar beleza e ajudar os outros, mas a inveja envenena tudo que toca e impede que Deus abençoe seu esforço. Porque você faz o que faz importa muito para Deus. Então entendam, não é que você não possa ter as coisas materiais. A gente chama atenção aqui a motivação do seu coração para ter essas coisas, né? Porque se você tiver uma motivação terrena, né, apenas de conquista, vai ser frustrante para você também. Quando a vida parecer injusta, confie em Deus. E aqui é um momento que a gente precisa disso, né? Um dos sinais de que a inveja entrou em meu coração é quando começo a pensar, não é justo. Não é justo que eu não tenha o que eles têm. Mas aqui então, não é aquilo que a gente pensou. Não é querer ter a vida do outro, não é querer ter a vida do mal, né? Pelo contrário, é porque nós queremos fazer justiça. A gente sabe que Ele é quem faz a justiça, não fazemos com as nossas próprias mãos, mas que Ele nos dê sabedoria para discernir aquilo que a gente pode fazer em posicionamento. Vejam bem, toda vez que acusarmos Deus de injustiça, estamos na verdade duvidando de sua bondade. A inveja é a febre, o sintoma, mas duvidar de Deus é a doença. Sempre que você inveja os outros, está duvidando que Deus saiba o que é melhor para você. Você questiona o amor, a justiça e até mesmo a sabedoria de Deus. Sempre que acuso Deus de ser injusto, estou insensatamente querendo dizer: Deus, eu seria um Deus melhor, porque se eu fosse Deus, seria mais justo do que essa. Olha isso, gente, é muita rebeldia, né? Falar isso, questionar as coisas de Deus. Que Deus tire esse papel de nós. A próxima vez que você começar a reclamar que Deus é injusto com você, lembre-se do seguinte: tudo que tenho foi dado por Deus, sem que eu merecesse. Eu nem mesmo existiria se não fosse pela graça de Deus. O ar que estou respirando é um dom de Deus. E dom de Deus é o quê? Presente. Não sei o que Deus sabe e não consigo ver o que Ele vê. Portanto, devo confiar nele. Essa aqui é uma palavra viva para nós hoje. Devemos confiar nele, porque a gente não vê o que Ele vê. A vida na terra é injusta por causa do pecado, não por causa de Deus. Yes. Nossa rebeldia contra Deus afetou todo o planeta. Aqui não é o céu, onde tudo funciona perfeitamente. Nada funciona perfeitamente aqui. Só Ele é o perfeito, né?
Deus enviou Jesus para nos salvar do dia do julgamento, quando ele acertará as contas, corrigirá todas as coisas erradas e executará justiça. Não foi justo Jesus ter de morrer em meu lugar por meus pecados, mas ele morreu. Em Mateus 20, Jesus contou a história de um proprietário que contratou vários trabalhadores em diversos horários do dia para trabalhar em seu campo. No final do dia, inesperadamente, o proprietário pagou o mesmo salário pelo trabalho de todos os homens. Com certeza, isso não incomodou aqueles que foram contratados no último minuto, mas os homens que trabalharam o dia inteiro reclamaram em alta voz que o proprietário estava sendo injusto. Eles disseram: "O último grupo trabalhou apenas 1 hora e você pagou a eles o mesmo que nós, que trabalhamos como escravos o dia inteiro debaixo de sol escaldante." Tem Mateus 20, 12. Essa aqui é a parábola, né, dos trabalhadores da última hora. E aqui os trabalhadores que trabalharam desde cedo questionam Deus, né? Porque o proprietário ali, né, na parábola, pagou de forma igual quem trabalhou 1 hora e quem trabalhou exatos 20 horas. Eles questionaram. Então eles questionaram não porque estavam recebendo aquele salário, mas eles questionaram porque aqueles últimos que trabalharam apenas 1 hora recebeu a mesma quantia. E aqui tem o que? A inveja, né? Entranhada aqui. Gosto muito da resposta do proprietário. Amigo, não lhe enganei. Eu lhe paguei exatamente o que combinamos. Agora pegue o dinheiro e vá. O que lhe importa se quero pagar a eles o mesmo que lhe paguei? Não tenho o direito de fazer o que quiser com o meu próprio dinheiro? Só porque sou generoso você precisa ficar com inveja? Tem Mateus 20, de 13 a 15. Amo a franqueza do proprietário. Pegue o que é seu e vá embora. Mateus 20, 14. Em outras palavras, pare de ficar ressentido porque sou gracioso com os outros. Seja grato pelo que recebeu e siga em frente com sua vida. Esse conselho evitará que você fique preso na armadilha da inveja e desvie-se do caminho que Deus lhe deu para seguir. Então, me fez lembrar, né, essa passagem, né, do cavalo, né, que usa aqueles antolhos, que eles olham o quê? Para frente, para fazer o que tem que ser feito. Que a gente precisa ter essa mesma postura, porque os nossos olhos estão aqui, né, em atenção difusa, para que a gente possa ver todas as coisas, mas que a gente veja todas as coisas para a glória de Deus, não para ansiar a vida do outro, né, em nós, e querer ter a vida dele. A armadilha da inveja, finalizando aqui o dia 41, 41º. Ponto para refletir. Não posso cumprir o propósito de Deus para mim se sinto inveja dos outros. Porque se eu sinto essa inveja, eu vou olhar mais para o outro do que para a minha própria vida. Eu vou focar nele, vou deixar de fazer aquilo que Deus tem para mim. Eu vou me distanciar do propósito dele para mim. Versículo para decorar. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Tem Provérbios 14, 30. Nenhum de nós aqui quer ter os ossos apodrecidos, não é? É forte essa passagem. Apodrecidos. A gente quer que o nosso corpo tenha vida. E uma questão que ele deixa para meditar. Em quais áreas da minha vida eu mais me comparo e invejo os outros? Será em qual área que nós estamos dando brecha aí para comparação, para infelicidade, né? Para não valorizar aquilo que nós somos, seja no trabalho, seja com nossas famílias, né? Nossas amizades, os nossos cônjuges, né? Nossas esposas. Então aí, qual é a área, né, de cada um? A área que você percebe que, né, você tem ali um resquício, né, dessa palavra aqui, da armadilha.
Então que a gente possa, né, olhar para dentro de nós, né, pegue um espelho mesmo, sabe? Fique de frente para o espelho ali, ó, e comece a conversar com você e peça que o Espírito Santo te sonde para ele te mostrar em que área específica você tem inveja, para que esse sentimento seja despertado em você de forma consciente, para que você possa usar as armas, né? Para que você saia desse lugar de atraso, né? Porque a gente viu aqui que sentir inveja faz com que nós atrasamos o nosso propósito em cumprir aquilo que Deus tem para nós. Amém? Palavra muito forte. Então essa é um dos dias extras, né? Porque o livro fala que tem 40 dias, mas ele deixou essas duas palavras para nós, né? A de hoje e vai ser a de amanhã. Que amanhã eu ainda não li. Não me recordo quando eu li qual vai ser a de amanhã. Mas eu creio que vai ser tão forte quanto essa mensagem de hoje, né? Sobre a inveja. Um dos pecados, né, capitais e que geram outros pecados, né, inclusive. E lembrem-se, né, a internet ela é boa, a gente consegue se relacionar, diminuir essa distância, né, quando não estamos presentes, mas muitas vezes aquilo que a gente está vendo está aguçando o nosso gatilho de comparação, de inveja, de querer a vida do outro. Então, que a gente possa focar no que realmente é, naquilo que nós somos e naquilo que Deus é. Amém? Desculpa o desabafo aí, mas na hora que eu vi que eu fui desconectada, a live não só caiu, mas eu fui desconectada, me tiraram aqui do meu usuário. E aí eu não lembrava nem a minha senha na hora de entrar. Então demorei um pouquinho a voltar. Mas enfim, deu tudo certo. Tá vendo como a gente precisa persistir? A gente não pode deixar o inimigo, né, nos paralisar, nos intimidar. Nós precisamos ir para a guerra mesmo. A guerra que eu falo em posicionamento, em fé, naquele que nos criou para ser, a imagem e semelhança dele. Muitas vezes as pessoas falam, Deus é amor. É só amor? Deus é justiça. E por isso em alguns momentos, né, na Bíblia ele fala que Deus irou. Ele se irou, partiu para cima, porque o propósito dele era maior. Então, Jesus, né, se irou. Então, tem horas que a gente precisa, para ter paz, a gente precisa ir para a guerra. E nós estamos numa batalha, nós estamos numa guerra. E onde a gente precisa se posicionar para que nós tenhamos dias de paz, dias de glória, para honrar o nome daquele que nos criou. Tá bom? Fiquem com Deus e amanhã estamos aí de volta. Um beijo a todos e obrigada pela companhia de hoje, tá bom? Fiquem com Deus, Laiane, mamãe, Dona Estefânia e Carol. Todo mundo aqui em família, hein? Família Barbosa e família Mascarenhas. E família de Cristo, que é o mais importante, né? Nossa família terrena e a nosso sangue, né? Do Cordeiro, do Cristo em nós. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até amanhã.